noite. Tudo bem? Tudo na paz? Tranquilo? Estamos aí iniciando mais um culto da Igreja Nova Vida do Coelho. Juntos estaremos glorificando, agradecendo a Deus pela tua presença, pela presença do Senhor Jesus, por tudo que Ele tem aí realizado nas nossas vidas, né? O quanto Ele tem sido grande, o quanto Ele tem sido fiel, o quanto Ele tem sido bondoso. E aí nós teremos essa semana aí uma semana de bênção. Tenho certeza, será uma semana diferente, onde Deus vai estar atuando, Deus vai estar operando. Eu acredito no poder da palavra. Você também acredita no poder da palavra? A palavra de Deus. Então, já estar aqui saudando os irmãos, o Júlio César, a Grace Melo, a Maria Tereza, a Ana Luísa, a Fabrícia, a Alessandra, a França, a Graça Santos. Quem mais está aí? A Ana Luísa. Será um momento muito especial, onde o Senhor estará sendo glorificado, onde o Senhor estará sendo assim, exaltado aí nas nossas vidas, né? Vamos começar pelo momento de oração. Amém. Pai, nós pedimos a tua graça, a tua presença, que não falte, ó Deus, a tua bondade, que não falte a tua fidelidade, Senhor, nas nossas vidas. Que mais uma vez o Senhor esteja conosco. Queremos te agradecer por cada um dos irmãos que apresentaram os seus trabalhos para as suas crianças, para as nossas crianças, os vídeos, que se empenharam, que seja com cada um desses professores, com graça, com bondade, com misericórdia. Quero te agradecer, Senhor, pelos professores, Senhor, da Escola do Discípulo, Vladimir, do Alfredo, que se empenharam hoje, Senhor, também para ministrar a palavra. Quero agradecer pela vida do diácono João, pela vida, Senhor, dos irmãos que estavam ali no teclado, a Ana Flávia. Quero agradecer pela vida do Renato, pela vida do Kleber. Senhor, que a tua mão também esteja com cada um desses irmãos que colaboraram para esse momento desse louvor. Que a tua graça esteja conosco. Amém. Vamos cantar esse louvor e agradecendo a Deus. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Canta aí. Você não vai parar. Você não vai parar, filho. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Você não vai parar. Sim, não vai. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar.
Creia no Senhor. Se esforce. Dedique a sua vida ao Senhor. Creia tão somente. Não abandone o barco. Não abandone a sua fé, querido. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Seu testemunho Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Aleluia. Creia tão somente. Canta aí. Você não vai parar. Você não vai parar, filho. Você não vai parar. Creia. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. 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 Eu não vou parar de crer na tua misericórdia. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Amém. Toma posse. Amém. Senhor, nós queremos tomar posse, Senhor, da tua palavra. Queremos, Senhor, declarar que nós acreditamos no teu poder, acreditamos na tua misericórdia, acreditamos na tua fidelidade, acreditamos na tua bondade. Que não falte a tua justiça e a tua fidelidade sobre as nossas vidas durante esse momento que vamos ministrar a tua palavra, Senhor. Amém. Meu retorno aqui está muito baixo, né? Então, tinha mais um louvor aqui. Eu não vou fazer esse louvor, né? A gente está acertando. Apesar de nós termos um bom instrumento aqui nas mãos, na casa aqui do Alfredo, mas existem também as lutas, né? Nós sabemos dessas lutas espirituais, que elas são reais, né? E já caiu várias vezes aqui a internet, e eu não sei como é que foi hoje aí pela manhã. Vocês podem me dizer, tiveram dificuldade de me ouvir? Alguém pode me responder aí? Conseguiram ouvir a mensagem toda? Quem pode me dizer aí? Pode escrever para mim, por favor. Como é que foi hoje no culto da manhã? Vocês conseguiram me ouvir? Tem alguém aí que pode responder? Me ouviram perfeitamente, tudo certinho? Deixa eu ver aqui. Travou muito. Algumas pessoas comentaram aqui, né? Que deu mais parada. Né? Então a gente sabe que foi difícil, né? Porque a Fátima Araújo dizendo que foi difícil. Eu consegui ouvir. Alguns estão dizendo que tiveram dificuldade. Outro teve dificuldade no áudio. Ok, né? A letra, o som que nós passamos agora, o louvor, deu para você ouvir bem? O som ficou alto? Esse louvor que nós cantamos agora, você conseguiu ver aí bem a letra? Conseguiu ouvir bem? O som ficou baixo? Você pode me responder?
Vânia está dizendo aqui que o meu no final travou, não sei se foi esse ou foi de manhã. Mais alguém? A Cíntia deu para ouvir bem. Alessandra, ficou bom. Alexandre, né, Ferreira, deu. Júlio César, ficou bom. Então foi o meu retorno aqui que eu tô sem, né? E aí é difícil a beça. Ok. Ok, meus irmãos. Ok. Tá? Queridos, hoje nós vamos estar ministrando aí a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai estar conosco, vai estar nos ajudando. Eu estou com muita expectativa para essa semana, de ser uma semana diferente, né? A gente sabe que a gente não pode ficar parado durante todo esse tempo. Eu entendo também da dificuldade que nós estamos enfrentando, mas eu acredito que as coisas estarão chegando no lugar. Eu estou vendo muitas pessoas, pelo menos aqui no local onde eu estou, né? Muitas lojas que não estão com as portas abertas, mas estão atendendo, né? A movimentação durante a semana de carro diminuiu bastante, mas as pessoas estão trabalhando, né? Então, a gente sabe que é um tempo difícil, mas também um tempo onde nós estaremos encontrando solução, encontrando aí as respostas. Eu acredito que esse clamor que nós fizemos hoje, esse jejum, esse momento tão assim especial, que para mim é marcante para a nossa nação, estará fazendo a diferença, né? E Deus estará assim nos ajudando. Eu não sei se vai sair a conta, né, da igreja, se a conta da igreja vai estar aí agora, mas o Alfredo vai providenciar isso, né? Eu quero, assim, dizer para os irmãos a gratidão, né, por todos aqueles que estão entendendo a necessidade, sabe a dificuldade que né, desse momento. E é sobre esse assunto, querido, que eu vou trazer um pouquinho, falar disso aqui nessa noite. Primeiro, eu quero dizer para você, querido, que nós somos uma família, né? Uma família, ela não passa momentos bons sozinho, né? Quando você está com momentos bons, o que você faz? Você dá um churrasco, você chama as pessoas mais íntimas, você quer compartilhar a sua alegria. E os momentos difíceis também, né? Então, querido, eu não sei qual a sua necessidade, mas nós temos aí os nossos diáconos, nós temos, né, os nossos irmãos, todos aqueles que trabalham na área social. Se estiver passando por alguma necessidade, por alguma coisa básica, né, daquilo que, como comida, uma alimentação, né, a gente quer encontrar aí, e ao término desse culto, eu vou estar fazendo elaborando alguma coisa, tá, para estar passando para os irmãos. Então, caso exista alguma necessidade, você tem o WhatsApp da minha esposa, das assistentes sociais, das atendentes que estão lá na nossa igreja, né, que dá assistência para cada um de vocês. Você tem o WhatsApp, né? Me ajude com essa relação a isso. Alguns irmãos já estão se mobilizando, comprando cesta básica, já estão levando lá para a igreja. Pedi até para deixar lá no comércio lá do Diácono João, que permanece aberto durante a semana, né? Para depois levar lá para a igreja. Então, assim, eu quero contar com você. Espero que você possa entender a necessidade que nós estamos passando e Deus há de nos ajudar, né? Com relação às despesas, nós sabemos que vamos
ter que negociar algumas delas, parcelar, né? Então, eu quero dizer para você que nós estamos na mesma situação, uns mais apertados, outros menos, mas Deus há de suprir nossas necessidades. Glória a Deus. Então, vamos ter um momento agora inicial aí da nossa palavra. E eu quero assim, avisar também que amanhã, às 8h30, às 20h30, nós teremos aí 30 minutos de uma reflexão, falando sobre oração, um pouquinho sobre o jejum, e vamos estar orando na segunda e na quarta-feira. Então, se você puder, eu acho que isso ajuda a reforçar a sua fé, não é uma pregação, mas uma pequena reflexão para ajudar a você pensar e a fortalecer a sua vida. Tenho certeza que será uma semana bem especial e diante de várias notícias nós vamos estar recebendo aí boas. A semana passada, no término do culto, eu recebi um vídeo, né? Foi até a Alice que me mandou, e justamente sobre um comentário, né, que foi feito, que eu preguei, ela dizendo: pastor, olha que interessante, né? O ministro Luiz Henrique Mandetta, ele acabou de mandar esse vídeo, e eu queria compartilhar as palavras dele para fazer o comentário, a abertura da mensagem que eu estarei pregando. O ministro da Saúde, ele disse o seguinte: desligue um pouco a televisão, às vezes ela é tóxica e até demais. Você concorda com isso ou não? E aí eu estava vendo assim, o Ibope, né? E por incrível, uma das emissoras que traz notícias mais ruins contra o país ainda é aquela que está no topo. Eu ainda não consigo entender como muitos cristãos ainda ligam, ainda tem conexão, ainda assistem os programas dessa emissora, né? Eu, algo particular meu, já fui lá do meu canal e já se deletei. Eu quero informação que me edifique, não quero informação que me traga engano, né? Então, nós temos aí outras redes que podem trazer a verdade, porque é isso que a gente tem que buscar, né? Porque só a verdade é que liberta. E não só a verdade bíblica liberta, mas a verdade do conhecimento também não faz você se torne, não permite com que você se torne uma pessoa escrava. Então, o ministro ele vai dizer o seguinte: desligue um pouco a televisão, a quantidade e o meio de comunicação são sórdidos. Eles só vendem se a matéria for ruim. Senão ninguém compra o jornal. Você não vai encontrar uma notícia dizendo: o povo está feliz, voltaram a ter esperança, foi encontrado a solução, né, para o problema que nós estamos vivendo. Que vende é uma notícia ruim, como o óbito de um jovem, com tantos mortos em tal lugar. E ele finaliza dizendo: reúna sua família, converse, acalme, junto vamos sair dessa. E eu tomo posse, querido, dessa palavra, acreditando que Deus vai nos ajudar a sair dessa. Você acredita nisso? Eu acredito que Deus vai nos ajudar a sair dessa. Que Deus vai nos dar uma oportunidade a sair desse problema que nós estamos assim enfrentando. A igreja, querido, ela não pode ficar alheia aos fatos, aquilo que acontece. Ela não pode. Então, a igreja ela não tem que se envolver na parte social, como a sua bandeira principal, política ou econômica, mas nós vivemos no meio dessa sociedade e precisamos estar informados para saber a sua necessidade e o que a palavra tem para dizer para você a esse respeito. Tá?
Então, nós podemos ver, você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. A mensagem vai ser baseada nessa, mas a princípio nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 2. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2. Podemos? Vai dizer assim: certa mulher das mulheres, dos discípulos, dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, e o que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Essa viúva, querido, vivia um tempo difícil, tinha perdido seu marido, então ela estava lidando ainda com o luto. Possivelmente devia ser um tempo de sequidão, por falta de chuva, muito comum naquela região. Ela não tinha onde tirar os recursos para custear as despesas. Que despesas são essas? Despesas nossas, do dia a dia. Então, ela se depara, primeiramente, com uma situação que ninguém se prepara, e que tanto nos assusta, que é a morte, não é verdade? E ela não diz quando vem, quando chega, por que o medo de tanto, por que o pânico e o medo de tantas pessoas? Então, a morte nos assusta. Essa é a grande realidade. Então, ela se depara com essa situação e ela ainda vai ter que agora administrar uma outra questão. Ela não tinha de onde tirar os recursos, porque o seu marido era o provedor da sua casa para custear a despesa. E agora, além de ter a perda de alguém na sua família tão importante, ela tinha que saber o que resolver, o que fazer. Né? Mesmo diante da morte, querido, a vida não para, a vida continua. Aqueles que você deixa, os seus herdeiros, a sua família, as suas despesas, elas permanecem. E os filhos teriam que fazer o quê? Ela vai dizer aqui: vem o credor e vai levar os meus filhos, ou seja, eu não tenho como pagar. A maneira que era encontrada pela lei era que os filhos teriam que ser levados como escravo para pagar a dívida do pai. E, uma vez pago, eles eram liberados. E, dependendo da dívida, dependendo do valor, talvez permaneceriam escravos para sempre. Está lá em Levítico, está lá em Deuteronômio, também fala sobre isso. Então, ela só lembrou de uma coisa. Lembrou que tinha um homem de Deus, um profeta. Alguém que naquela época tinha poder e mais autoridade do que os reis, ao ponto que os próprios reis respeitavam os profetas. Então, ela vai ao profeta e vai dizer o seguinte: meu marido, teu servo,
discípulo de profeta, morreu. E ela faz aí uma afirmação, e tu sabes que ele temia ao Senhor, no versículo 1. Ela lembrou que tinha alguém, querido, em que teria uma palavra para trazer uma esperança em momentos que ela não saberia o que fazer e já tinha dado por tudo perdido. Como é importante, querido, você lembrar nos dias atuais que somos constantemente ameaçados pela morte, mas eu quero lembrar que esse inimigo, Jesus já venceu na cruz por nós. A Bíblia diz que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e ele venceu a morte. E uma outra questão que nos assusta é a questão da dívida, das despesas que ficam. Quando o Senhor Jesus disse lá na cruz, está consumado, ele disse, Pai, a dívida está paga, aleluia, você pode dar um glória a Deus. É interessante, querido, que nós podemos ficar aqui como esses filhos, diante da dívida dos nossos pecados. Ele se tornou escravo por nós, Jesus Cristo, para pagar essa dívida. Mas fica uma pergunta, como Deus permitiu que isso acontecesse? Como? E aí eu quero, nesse mesmo livro, fazer um paralelo. Interessante que esse homem, com toda essa autoridade que tinha um profeta, essa mulher não teve medo desse profeta. Essa mulher chega diante dele com autoridade, chega diante dele com uma convicção, não de alguém que vai puni-la, mas de alguém que vai trazer a resposta. Olha o que ela vai dizer no versículo 1 do capítulo 4 de 2 Reis. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Ela tem a convicção que o marido dela era um homem de Deus. O que nós podemos assim ver, querido, que esse profeta vai dizer para ela. Versículo 2. Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em tua casa. Mediante a esse questionamento, o profeta não se esconde. Ele se levanta para dizer, eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero dizer, querido, que os pastores atuais, querido, são homens de Deus. Se estiverem baseados na Escritura e viver o que a palavra de Deus diz, são homens de Deus, que vai ajudar em muitos momentos como esse, a direcionar quando você está sem esperança, ou quando você está sendo ameaçado diante da morte, e de tantas despesas que você não sabe como pagar e de onde tirar. E aí eu quero fazer um paralelo nesse mesmo livro. Vira aí uma página, segundo Reis, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Que vai dizer assim, ó, livro de 2 Reis, capítulo 1, 2 Reis, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era o quê? Mal
perante o Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, Acabe e Jezabel. Você já conhece a história. Porque tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel e não se apartou deles. Veja que quando essa mulher chega para o profeta vai tratá-la de uma maneira atenciosa e dizendo: eu vou te ajudar. O que você tem na sua casa? E agora, nós vamos ver em 2 Reis, capítulo 3, quando esse rei, Jorão, junto com mais 2 reis, um deles é Josafá, chega diante desse mesmo profeta Eliseu, nesse mesmo capítulo 3, versículo 13, vejam que diante de uma mulher, mas porque ela esposa de um homem de Deus, ela teve um tratamento diferenciado que esse rei teve. Olha que Eliseu vai dizer para Jorão, no versículo 13 do capítulo 3. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja a presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Veja como que esse profeta vai ignorar um rei. O que nós podemos ver aqui, querido? Que uma pessoa que serve a Deus, que uma pessoa que tem um compromisso com o Senhor, ele, em muitos momentos, ele tem mais autoridade do que as autoridades constituídas pelos homens. Ele tem a autoridade espiritual. Eu quero dizer isso para você, querido. Você, querido, tem autoridade para começar a declarar e a dizer: eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. E Deus há de suprir as minhas necessidades. Mas, pastor, esse profeta não foi tão duro. O que Jorão fez? Eu sei que Acabe foi terrível. Ele tirou, né? Ele tirou alguns ídolos que os seus pais fizeram. Mas ele seguiu uma outra pessoa, tão ou igual ou pior do que os seus pais, que foi Jeroboão. Viram algumas páginas aí, nesse mesmo livro de 1 Reis, capítulo 12. Veja só, o que esse Jeroboão fazia. E por isso que o rei tratou Jorão dessa maneira tão dura, porque ele não tinha compromisso com Deus. Versículo 28, 1 Reis, capítulo 12, versículo 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta, se subires a Jerusalém, veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e o outro em Dan.
E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. E Jeroboão fez também santuário nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, e a festa que fazia em Judá, parecia uma festa cristã do povo de Deus, mas só que tinha algo diferente, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que levantara. Ou seja, fez tudo contrário que era da vontade de Deus. Por isso, o profeta vai tratar este homem de uma maneira assim tão dura, dizendo: que tenho eu contigo, Jorão? Você não tem compromisso? Você não guarda as leis do Senhor? Você poderia fazer diferente agora, vem até mim. Se não fosse por causa de Josafá, eu nem te responderia. Eu iria ignorar o seu clamor. Será, querido, que às vezes o nosso clamor não chega até os céus por coisas que nós fazemos e tem desagradado o Senhor? Que tenho eu contigo? Mas, diante da afirmação daquela mulher, teu servo, ele não podia dizer o mesmo que falou para aquele rei Jorão. Ele tinha que agir segundo o seu chamado. Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. E no versículo 2 do capítulo 4, ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa. Querido, nós não podemos fechar os olhos diante dos fatos que têm acontecido. Porém, existe algo mais forte do que o que está acontecendo na área da saúde, na área da economia, e que vem tirando a fé de muitas pessoas. Existe algo mais poderoso que Deus tem liberado através do seu Filho Jesus Cristo, que é a sua palavra para as nossas vidas. Precisamos rejeitar, querido, todo esse negativismo. Está ruim, não vai dar, você não está vendo, não tem jeito, olha o que está acontecendo, a situação só está piorando. Precisamos acreditar, querido, que Deus tem ouvido e atendido o nosso clamor. É interessante, querido, que quando nós acreditamos e tomamos posse da palavra, nós conseguimos achar solução aonde não tem. Eu gosto sempre de lembrar da multiplicação dos pães e dos peixes, quando a solução mais fácil que os discípulos encontraram diante daquela multidão, eles disseram: despede esse povo, não tem aonde comprar, nós não temos dinheiro suficiente para isso, eles vieram para cá porque eles quiseram, vão embora com fome. Jesus falou: não, tem uma outra solução. E aí André consegue encontrar aqueles pães e aqueles peixinhos. E ali, Jesus abençoa, e aquele povo ali é saciado com aquela fome. Eu acredito, querido, que em meio à multidão que está sedenta pela palavra de Deus, existe entre nós discípulos como André, que não está dizendo despede, não tem solução, mas mesmo sem ele conseguir ainda acreditar, ele disse: olha, eu encontrei aqui alguns pães e alguns peixinhos,
Mas para que isso serve para diante de tanta gente? Mesmo ainda na sua incredulidade, ele foi tentar encontrar uma solução. Ficar ouvindo notícias ruins, ficar se lamentando ou se alimentando dessas palavras negativas, não vai dar a força que André teve para, em meio ao nada, ele encontrar alguma coisa que pudesse ser colocado na mão de Jesus Cristo e ali abençoado todo aquele povo. Eu acredito que Deus tem levantado você, querido, para ser um discípulo como André, que mesmo que você não veja uma solução, mediante a palavra de Deus, você possa prosseguir. Essa mensagem, querido, ela nos dá uma lição de fé e de obediência, de submissão às autoridades espirituais, que elas existem, e que quando nós aliamos tudo isso a um compromisso com Deus, Deus começa a agir. Precisamos valorizar o que nós temos em nossas mãos. Você tem valorizado, querido, a sua família? Você tem valorizado a sua casa? Você tem valorizado os seus filhos? Você tem valorizado as coisas, priorizado pelas coisas que são mais importantes? Você tem valorizado a comunhão com os irmãos? Você tem valorizado a sua fidelidade na igreja, a sua lealdade ao seu pastor? Você tem valorizado a sua palavra, aquilo que você fala, você cumpre? E se você não pode cumprir, você dá uma satisfação, é um prestador de conta? Precisamos valorizar, querido, o que Deus tem colocado em nossas mãos. Davi, querido, ele se recusou a usar as armaduras do rei, que o rei tinha dado para ele. Ele não sabia como manusear aquilo. Mas ele usou aquilo que ele tinha de habilidade. Ele usou uma funda e uma pedra, e com isso ele derrubou o gigante. Moisés usou o que ele tinha nas mãos, mediante uma ordem de Deus, um cajado, e abriu o mar vermelho. Paulo e Silas, quando estavam presos, o que eles tinham? O que eles tinham? Estavam presos, acorrentados, mas a sua boca não estava amordaçada. E eles começaram a louvar naquela cela. Eles começaram a louvar naquela prisão à meia-noite. Eles oravam e cantavam louvores a Deus, e de repente houve um grande terremoto, diz a palavra no livro de Atos, capítulo 16, e as portas das cadeias se abriram. E ali houve uma conversão diante desse milagre. O carcereiro tentando se matar, Paulo diz, não precisa. E aquele carcereiro, ele se converte ao Senhor. Eu quero dizer isso para você, querido. Nem quando suas mãos, seus pés estiverem impossibilitados diante das coisas que se levantam do inferno, elas não poderão impedir a sua fé. Deus tem colocado algo no seu coração, querido. Pedro e João, quando subia no templo, tinha ali um coxo de nascença, um homem que vivia de esmola, que vivia pedindo, que vivia na miséria constantemente, e talvez esses mesmos discípulos já tinham passado ali outras vezes, mas dessa vez o Espírito Santo incomodou esses dois. E Pedro falou para ele, eu não tenho ouro e nem tenho prata. Ele usou o que ele tinha, mas eu tenho a palavra de Deus. Levanta e anda. Irmãos, a igreja ela não tem o recurso para pagar todas as suas despesas, bem que nós gostaríamos.
Você sabe como que a nossa igreja funciona. Mas uma coisa nós temos, querido. Nós temos a palavra de Deus. Uma coisa eu posso afirmar que nós temos. Nós temos homens e mulheres de Deus que não se esconde, mas como Eliseu se coloca à frente e diz o que você está precisando. O que você tem na sua casa? E essa mulher disse, tua serva não tem nada. É assim, querido, que nós sentimos quando nós não praticamos a nossa fé. Quando nós estamos cercados pelos problemas. Quando nós só estamos ouvindo notícia ruim. A gente não consegue ficar paralisado e a nossa incapacidade da nossa fé, nós às vezes não conseguimos enxergar. Isso todos nós, não há uma crítica aqui de maneira nenhuma. Somos constantemente, querido, atacados, querido, por esse estado de ânimo. Há um espírito, querido, que tenta tirar essa possibilidade das coisas que são possíveis, mas em Cristo Jesus eu posso declarar para você que tudo é possível se você crer na palavra de Deus. Nós não podemos permitir, querido, que a incredulidade, em tempos como esse, em que a morte nos assusta, em que as despesas nos assustam, que a incredulidade seja um impedimento. A realidade é que esse Espírito atua nas nossas vidas, sim. Quando você não consegue perceber o que você tem. Na verdade, ela tinha sim alguma coisa. Ela tinha uma vasilha de azeite. Quando você entra em pânico, querido, quando você está angustiado, quando você está ansioso, quando você está sendo pressionado, é natural que você não consiga ver nada. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Você pode curvar a sua cabeça e dizer, Senhor, eu não estou conseguindo ver solução. Eu não estou conseguindo ver uma luz no fim do túnel. Mas o Espírito Santo me mostra qual a direção que eu irei tomar. Qual o passo que eu vou dar. E Ele vai trazer, querido, a orientação para a sua vida. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus, você pode dizer, louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o Senhor aí na sua casa e dizer, assim como aquela mulher foi diante desse profeta, eu estou agora diante da palavra de Deus para dizer o que eu hei de fazer. Ela não conseguia perceber, querido. Por isso disse, eu não tenho nada. É fácil, querido, afirmar que não temos quando passamos por uma situação difícil assim. Não é fácil. Bate o desânimo, parece que uma notícia ruim vai se acumulando atrás da outra. A incredulidade, querido, nos leva a viver além da linha da miséria. Essa que é a verdade. Em uma pobreza de espírito total. Aonde não quer só tirar o seu conforto, o que te traz prazer, o que te traz paz. Vai além do que isso, quer roubar e quer arrancar de você a sua fé. Porque é essa fé que alimenta o povo de Deus. A fé não nas coisas, mas a fé em Jesus Cristo. Aleluia! Você que é um servo de Deus pode, na sua casa, dar glórias ao Senhor nesse momento, dizer, eu louvo ao Senhor pela palavra de Deus que está entrando no meu coração. Eu louvo ao Senhor por essa palavra que está contagiando e me levantando para trazer a resposta que eu preciso. A nossa vida, querido, quando somos tomados por essa incredulidade,
a nossa vida fica turva. Por que essa viúva e os seus filhos não foram aos seus amigos, vizinhos, parentes? Por que não compartilhou o pouco que tinha? Não é algo para a gente pensar? Às vezes é muito comum, as pessoas querem que a gente adivinhe, ou querem ficar testando. As pessoas vão ver se essa igreja está falando a verdade. Vamos ver se esse pastor pratica mesmo o que ele prega. Vamos ver se aquele irmãozinho que fez isso, de fato, ele vai se levantar. Às vezes nós conseguimos observar, querido, mas a gente não consegue ver tudo. Você consegue observar todas as coisas? Se essa mulher, querido, não fosse até esse profeta, mesmo Deus dando a ele várias revelações, era um homem que tinha dons de revelações, talvez ela ficaria sem nada, sem a sua família, seria também levada para ser escrava, assim por diante. Mas ela lembrou, ela foi na fonte certa, ela não ficou se lamentando, ela não ficou chorando caladinha, não vou falar nada, problema é meu, é eu que tenho que resolver. Nós precisamos um dos outros. Sabe por que a igreja está fazendo tanta falta para você? Porque nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos um dos outros. Aquele cantinho que Deus nos deu ali, eu falo cantinho de uma maneira carinhosa, querido. Aquele abrigo, não é um abrigo qualquer, não é um espacinho pequeno, é um grande abrigo do Senhor para as nossas vidas. É o lugar onde as almas são saradas, onde a esperança volta aos seus corações. É o lugar onde a pessoa se sente amada, valorizada por causa da presença de Jesus. É o lugar onde a pessoa se sente útil porque ela sabe que ela pode servir com aquilo que ela tem em suas mãos. Ela sabe o quanto ela é valiosa porque Deus está com ela. Será que essa família, querido, valorizou o que tinha? E eu faço essa pergunta para você. Vamos parar para pensar, durante todos esses 6 anos, queridos, que estamos lá juntos. Não sei o tempo que você tem estado conosco. Você tem valorizado? Valoriza os cultos? Só vai mesmo quando não dá para ir? Ou só um é o suficiente? Para que mais? Para que café da manhã, almoço e janta? Só uma refeição é suficiente. Para que o grupo? Quinta-feira eu tenho mais que fazer. Para que um discipulado? Para que servir na parte social? Quem tem que fazer isso é o governo. Eu não estou aí para isso. Eu quero resolver a minha vida. Será que nós temos valorizado o que Deus tem nos dado? A nossa família, a nossa igreja, a nossa comunhão, a nossa fé. Ela disse, não tenho nada, senão uma botija de azeite. A realidade, querido, que temos que aprender a dar valor, a economizar, a não esbanjar, a fazer uso somente do necessário, de não termos desperdício. Temos que aprender a valorizar cada coisa que nós temos. Com isso, querido, eu não estou aqui falando de ser uma pessoa miserável, de ser uma pessoa que, na hora de dormir, desliga lá a tomada da geladeira para não gastar a luz, porque, afinal de contas, ninguém vai estar usando mesmo. Não estou falando dessa miséria de você ir lá tirar a bateria ou a pilha do relógio para não gastar. Não estou falando disso, mas economizar naquilo que for necessário para, nos momentos de escassez e dificuldade, pelo menos nós termos o básico. Pode ter certeza, querido,
Hoje, nos dias atuais que estamos vivendo, num tempo capitalista, a dívida está assustando muito mais do que a morte. E esse profeta vai dar uma lição de esperança para essa mulher e uma lição de como administrar cada uma daquelas coisas. Falamos, queridos, se o mar não se abrir, nós andamos por sobre as águas, mas quando nós começamos a ver as tempestades, as ondas crescerem, nós gritamos: Jesus, acorda! Você não está vendo o que está acontecendo? E desabamos com muita facilidade. Eu quero dizer para você, querido, que a tempestade sempre passa. Mas no momento que nós estamos vivendo nela, ela parece eterna. Os minutos parecem horas que não se acabam. O segundo parece décadas e mais décadas de anos que não passa, porque estamos vivendo dentro de uma tempestade. Mas depois de uma tempestade, sempre há benefícios. E nós precisamos aprender. O que você vai tirar disso que você está vivendo hoje? Porque não será a primeira e não será a última da sua vida. Pode acreditar. Pode ser a primeira para alguns, mas outros, como eu, já passaram por muitas lutas. Mas eu posso dizer para você, querido, que quando eu estava prostrado, o Senhor me sustentou e me ergueu com as suas mãos. A incredulidade, querido, acontece quando deixamos de praticar aquilo que temos no nosso coração, a nossa fé em Deus. A incredulidade vem quando nós permitimos a passividade, é assim mesmo. Aceitamos o fim. Cada dia vai ficar pior. Sabe? O mundo não tem jeito, é verdade. Mas para o cristão, querido, o Senhor tem um mundo diferente, porque nós vivemos mesmo nessa terra, num outro reino, no reino de Deus. Nós vivemos não sobre as leis do homem, mas as leis do Senhor é que regem sobre as nossas vidas. Você pode dizer: eu creio, pastor, eu tomo posse dessas palavras. Nós não podemos aceitar o fim e não se exercitar na nossa fé em Deus. Precisamos colocar em prática. Quem não constrói, querido, quem não arrisca, vive à margem da pobreza. Nunca sai do mesmo lugar. Ah, minha igreja é desse tamanho. Ah, eu tenho poucos recursos. Ah, as coisas ruins sempre acontecem comigo. Logo agora, que estava melhorando, já voltou a ficar difícil de novo. A igreja, querido, na verdade, tem sofrido. O mundo tem sofrido. Tem tido esse sofrimento. Mas os recursos, querido, que a igreja necessita, estar dentro dela, a sua fé em Jesus Cristo. Eu posso afirmar para você que o pouco que nós temos é o suficiente para Deus agir. O pouco que nós temos é o suficiente. A Bíblia não pede uma fé tão grande. Basta ser do tamanho de um grão de mostarda. Essa mulher, querido, não viveu mais na miséria. Quando, mediante a palavra desse profeta, ela fez segundo ele tinha orientado. Se você, querido, irmão, irmã, seja você cristão ou não, viver essa palavra de Deus, segundo aquilo que Ele está nos orientando, eu acredito
que essa morte que tinha decretado a escravidão dessa família, Deus deu uma outra resposta para ela. Que a dívida que apavorava, estava roubando a paz dessa família, Deus deu uma outra solução para ela. Vai dizer aqui no versículo 4, de 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Então, entra, disse o profeta, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chegue-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. As dívidas, queridos, que não são bem administradas, têm levado famílias em uma situação de escravidão. Há muitos que já estão vivendo nessa situação de escravidão e agora, diante de tudo que nós estamos passando, ficou ainda mais difícil. Mas o fato é que muitos vivem endividados o tempo todo. Olha, agora uma aula de administração para essa viúva. Primeiro, ele trouxe para ela fé e esperança, como que dizendo para ela, o seu homem, o seu marido, por ser um homem de Deus, Deus vai honrar a fé dele e não vai deixar a sua família desamparada. Se você é um homem, uma mulher que tem esse compromisso com Deus, pode acreditar, querido. Deus não vai deixar a sua família desamparada. Deus há de mostrar a solução para cada um dos irmãos. E ele vai dizer, paga a sua dívida. Essa foi a orientação que ele deu, e viva do resto. Queridos, eu sei que Deus pode, e com certeza, nos livrar dessa morte através de tudo que nós estamos vivendo por essa pandemia. Não tem dúvida nenhuma disso. Deus pode nos guardar, sim. Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que sara, mas nós precisamos fazer a nossa parte, é óbvio. Mas quando se trata das questões das dívidas, às vezes parece que é mais difícil do que enfrentar a morte. Ao passar, querido, por essas tempestades, nós vamos ter que lidar e administrar as nossas dívidas. Para alguns vão parcelar para mais, para menos, talvez para outros não vai ter nem essa necessidade, porque eu acredito que Deus pode realizar esse milagre. Mas nós temos que ser esse sábio. Não, eu estou com essa dívida aqui, mas tem uma festinha, é só um bolinho. Não vou chamar ninguém, mas é só uma lembrancinha. Não. A orientação foi muito clara. Tinha outras necessidades aqui, essa família. Mas Deus usou o profeta para dizer, primeiro, pague a sua dívida. Pessoas que têm dívida, querido, não conseguem dormir bem, não dormem em paz. Talvez você não tenha criado essas dívidas, e essas dívidas podem estar agora rolando devido a essa situação, como a minha.
Então eu tenho que entender que daqui para frente será um tempo diferente, em que eu vou ter que administrar a minha ansiedade, abrir mão de algumas coisas que eu estava planejando para quitar todos os meus compromissos e viver daquilo que Deus colocar em minhas mãos. Que Deus abençoe, querido, com essa palavra, que Deus possa trazer inspiração ao seu coração. Se Deus honrou essa mulher que não tinha nada, que tinha a morte e uma dívida e um credor cobrando a sua porta, e com risco de não só perder o seu marido, mas toda a sua família, e ela encontrou a solução, indo diante de um profeta. E é interessante que o que este homem, marido, deixou para essa mulher, dizendo, existe ainda homens e mulheres de Deus que você pode confiar, que você pode acreditar. E Deus honrou a fé dessa família. Eu quero, assim, orar com você. Eu quero agradecer, mas vamos cantar esse louvor cada vez que a minha fé é provada. Vamos cantar esse louvor, rompendo em fé, você que acredita, que toma posse dessa palavra, e logo após estarei fazendo uma oração. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estou vendo aqui, o Maurício, a Alice, Dayana. Quero agradecer a cada um desses irmãos e amigos que estão nos assistindo, que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa acreditar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua vida, e que amanhã nós estaremos às 20h30 orando com você, tendo um momento de busca, 30 minutos de uma reflexão, mas com tempo de oração. Segunda, quarta-feira, nós estaremos juntos. E, pastor, como que vai ficar a ceia? Né? Nós temos duas opções, querido. A primeira opção será de comprar esse kitzinho, né? Eu não sei se eu vou conseguir encontrar isso no mercado, mas como distribuir isso para todos, né? E aí a pessoa tem que ir na igreja, só para pegar um cálice, né? Eu acho que a melhor solução seria a gente, cada um está arrumando o seu suco de uva, né? O seu pedaço de pão na sua casa, e no domingo pela manhã estarmos fazendo a ceia. Mas eu vou estar postando isso no grupo, tá? E trazendo a palavra final, e falando também nos grupos dos homens, das mulheres, e fechando isso. Mas domingo que vem, pela manhã, nós estaremos aí ceando juntos e glorificando a Deus. Tem a música, Rompendo em Fé. Vamos cantar essa música, e após isso vamos fazer essa oração. Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declare: Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu
Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dá essa chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, chega, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do Estrada. teu nome, rompendo em Nós fé. queremos te agradecer pela Aleluia! prosperidade, pela maneira que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nós queremos te agradecer, Deus, por todo o teu povo que tem clamado, que tem orado, que estão orando, que estão pedindo a bondade de Deus. Eu quero te agradecer por cada uma dessas famílias, Senhor, ali do Coelho, pela sua fidelidade no seu dízimo, nas suas ofertas. Nada de faltar, Senhor, naquela casa. Nada de faltar nas nossas famílias. Quero te agradecer, Senhor, por cada um desses irmãos que estão se prontificando também para abençoar aqueles que precisam, aqueles que estão passando por algumas dificuldades. Que a tua mão, Senhor, seja com o seu povo, que possamos ter uma semana surpreendente, Senhor. Traga paz ao nosso presidente, aos nossos ministros, independente do seu partido, daquele que você, querido, torce, daquele que você elegeu. A realidade, a autoridade que está sobre nós são essas pessoas no momento. Traga sobre eles sabedoria, Deus. Traga calma sobre o seu povo. Que a tua palavra possa ser pregada, Senhor. E que diante de pessoas que chegarem como esta viúva, possam encontrar um homem e uma mulher de Deus. Que traga uma palavra de fé, de esperança, para que as necessidades da nação, do teu povo, até daqueles que não são cristãos, Senhor, que tu és um Deus de misericórdia, tu possas supri-las. Pai, nós fazemos essa oração gratos a ti, em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Muito obrigado, querido, pela sua presença. Obrigado por esse momento tão especial, em que eu tenho certeza que foi ministrado a palavra de Deus
que você sai esse domingo com essa palavra de fé e de esperança. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Fique na paz. Glória a Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi